Então, para mim explicar para você o que é entidade experienciadora, né? O que é que experimenta, o que está experimentando nesse corpo-mente, se a consciência não experimenta, né? Eu vou usar o mesmo exemplo com você que eu usei com um amigo esses dias que a gente estava conversando. Não sei se você já assistiu aquele filme Avatar. Então, eu vou usar o exemplo desse filme. No filme, né, se você lembra bem, o mocinho lá do exército projetava a própria consciência no corpo de um alienígena, né? Para que ele pudesse se fazer passar por um deles e captar informações, né? Porque era o que aquela equipe estava fazendo lá. Queria captar informações daquela raça com o objetivo de dominar aquele território. Então tá. Imagina, né? Nós vamos fazer um exercício de imaginação. Que o Jiva, a entidade corpo-mente, na verdade é aquele corpo. É um corpo, né? Igual aquele do alienígena lá. E a consciência pura e plena seria a consciência projetada. Que o rapazinho faz esse processo lá no filme. Aqui é o título de metáfora, né? Então, o que acontece? Já existe um corpo com todas as suas características físicas e outras inatas, né? Instintuais. Uma mente com todas as suas tendências, seu modo de funcionamento. Só que ambos, sem a presença da consciência, são inertes. Da mesma forma que o rapazinho precisava projetar a consciência naquele corpo, para aquele corpo ganhar existência, ganhar vida, começar a se mexer, o mesmo acontece com o Jiva. Sem consciência, isso aqui é por inércia. Então vamos lá. Se só existe consciência, tudo no universo é feito de consciência, certo? Então a consciência projeta Ishvara, que é o Criador ou a criação. E esse Criador cria corpos, objetos. O ser humano é constituído por um corpo e uma mente. Mas Ishvara não tem o poder de colocar um pinguinho de consciência em cada um desses corpos para que eles tenham vida independente. Até porque nem mesmo Ishvara tem vida independente. Ishvara só existe por causa da consciência. Tudo é dependente da consciência. Então, Ishvara cria esses corpos inertes e esses corpos ganham vida quando tocados pela consciência. Assim como lá no filme Avatar, aquele corpo lá fabricado, né, da entidade alienígena, só ganha vida, só ganha existência quando ele é então tocado, vivificado, permeado pela consciência do mocinho do filme. Então, este corpo e esta mente criados por Ishvara, ele já vem com um modo de funcionamento. Já vem com um programinha instalado para rodar. Já vem com tendências. Um bebê em tenra idade, ele ainda não tem um eu formado ali. Entretanto, ele já tem tendências. Você já vai ver ele agir e reagir em relação ao ambiente. Interagir e fazer contato. Mas aí o que acontece quando a consciência toca este corpo? A mente, que é um programinha, né? Feito para rodar, é
é um processador de informações, né? O corpo, ele capta os estímulos do ambiente, né? Através dos órgãos sensoriais. E a mente processa esses estímulos e os interpreta. E começa a dar significado ao mundo. E daí começam a surgir os pensamentos. Aí essa mente tocada pela consciência, que é o jiva, porque fundamentalmente o jiva é consciência, ela se torna autoconsciente. E aí, como é um instrumento feito para interpretar o mundo, interpretar tudo aquilo que ela vê, esse instrumento, ao se tornar autoconsciente, diz o quê? Opa, eu sou isso aqui. Eu sou isso aqui. Isso aqui tem um nome. Wanda, ou Ana, como no seu caso, ou José, Maria, João, enfim. Aí o que aconteceu nesse processo? Nesse processo foi criada uma sobreposição. O eu real, o eu verdadeiro, é o eu da consciência que estava aí tocando este corpo. Este eu, esta consciência, que tornou possível que a mente e o corpo físico rodassem, ou seja, se tornassem sensíveis, se tornassem perceptíveis aos estímulos do ambiente. Em realidade, o corpo só está sentindo e a mente só está pensando, captando os pensamentos, processando informações por causa da consciência. Sem consciência e sono profundo não tem corpo, não tem mente, por exemplo. Por quê? Porque em sono profundo, essa mente é dissolvida, ela desaparece por alguns momentos, por algumas horas. Ou seja, ela fica inconsciente, sem consciência. Portanto, sem funcionamento. Assim como o corpo. No sono profundo, acontecem barulhos, acontecem sensações, sei lá, de repente pernilongo te morde, mas você em sono profundo não está sentindo nada. Por quê? Porque não tem consciência. Então, voltando à sua questão inicial, o que é que está experimentando aqui em mim, né? Quando você fala. O que está experimentando aí é o corpo-mente. É o programinha que está rodando, que aqui chama Wanda, que aí chama Ana. É isso que está experimentando. Mas veja bem, isso só está experimentando porque está sendo tocado pela consciência que nós somos. Consciência é como o ar, que está permeando aí todos os corpos e dando possibilidade de existência a eles. E aí, então é importante diferenciar, tá? A mente, que é um processadorzinho de informações, é que está aí, né? Captando esses estímulos, percebendo os estímulos que o corpo tem do mundo, processando as informações e lançando interpretações. Principalmente a interpretação do eu faço, eu sou o autor, eu sou o fazedor, o executor de ações. Quando em realidade tudo já está sendo feito e executado por Ishvara. A mente não faz nada, ela só interpreta informações, ela só processa estímulos e os nomeia, os interpreta, diz que uma coisa é isso e que outra coisa é aquilo. Mas o fazer já acontece por si mesmo, teu coração já está batendo, teu estômago está trabalhando. A própria questão dos pensamentos, você não sabe o que você vai pensar no próximo instante. O pensamento simplesmente vem, aí a mente vai e diz, ai, eu estou pensando isso porque eu estou ansiosa. Perceba que até o próprio pensamento também é um estímulo que o corpo-mente recebe do ambiente, que essa mente processa, diz o que é, diz por que é e etc. E reage ao pensamento como reage a um outro estímulo, por exemplo.
Você vai andando e vê uma cobra, a mente vai reagir e imediatamente tomar uma decisão. Se afastar, pegar um pedaço de pau para matar, enfim. Com o pensamento idem. Vem um pensamento aí, estou com fome, vou comer um doce. Aí logo em seguida a mente reage a isso. Não, posso engordar. Melhor não, melhor comer uma fruta. E assim por diante. Então é o processadorzinho rodando. Este corpo-mente é uma espécie de computador biológico, sensível. E nós somos o quê? Nós somos a consciência que está permeando isso. Nós somos a consciência que está aqui como presença, como testemunho. Lá no filme, né, Avatar, quando a gente vai para esse exemplo, o mocinho, ele projeta a consciência dele num corpo de uma entidade alienígena que foi criado especificamente para isso. E naquela entidade ainda não tinha uma mente formada, né? Só tinha o corpo ali. Agora vamos fazer um exercício de imaginação e imaginar que o rapaz, ao invés de projetar a sua consciência apenas num corpo físico, ele projetasse a sua consciência num corpo de uma entidade que já tivesse uma mente funcionando, que já tivesse um senso de eu, sabe? Como se ele fosse uma espécie de encosto. Vamos pensar aí um pouquinho no espiritismo kardecista na Umbanda. Então aí, ele projetando a sua consciência numa entidade que já tivesse uma mente funcionando, ele iria testemunhar como consciência não apenas o corpo físico, que não sei se você lembra no começo do filme, ele estranha aquele corpo, aqueles braços, aquelas pernas longas, tem todo um processo de reconhecimento daquele corpo, né, que ele está permeando como consciência. Numa entidade que já tivesse uma mente, além de testemunhar esse corpo, ele ia começar a testemunhar também a mente dessa entidade. Aí ele veria exatamente como ela funciona. Ele veria os pensamentos que estariam passando por aquela mente, as ideias, os desejos, o processamento de informações através de conclusões, crenças. Aí ele veria, né, aquela mente daquela entidade interagindo com o ambiente cultural, né, daquele povo, né? E aí ele veria, assim, né, situações tipo, essa mente tá com ciúme da namorada, porque viu a namorada conversando com outro guerreiro e ficou inseguro. Essa mente tem aspirações grandiosas, ele sonha ser o líder do clã. Essa mente tem um trauma de infância, estou vendo agora um pensamento, uma lembrança de quando ele se sentiu muito humilhado pelos pais. Tá entendendo? Tá entendendo, mano, mais ou menos? Então, com nós, divos, é a mesma coisa, sabe? A nossa consciência, né? Nós, consciência, estamos permeando esse corpo aqui e estamos testemunhando tudo o que se passa aqui. É que durante tanto tempo a gente esteve tão confundido com essa mente, achando, acreditando que a gente era aquilo que em realidade a gente testemunhava, que são os pensamentos, as emoções, sentimentos, sensações, que agora fica difícil fazer esse descolamento, sabe? Por isso que a gente tem que fazer esses exercícios de imaginação mesmo, usar analogia, metáfora, que vai deixando o entendimento mais claro. Então, quando na tradição vai se falar de consciência refletida no corpo sutil, é disso que está se falando, de uma consciência projetada, animando, vivificando esse jiva. Presente aqui como presença, como testemunha, como observadora. Mas essa consciência não é a mente que ela está observando e não é o corpo que ela está percebendo. Nós estamos aqui como hóspedes, vendo uma vida acontecer, vendo experiências se desenrolando.
na vida desse Jiva. Entretanto, isso não quer dizer que as coisas, depois que a gente tem essa compreensão, que a vida desse Jiva vai continuar exatamente igual, no sentido de que os problemas psicológicos que sempre o atormentaram, seguirão atormentando, tal. Não. Quando vem esse entendimento da nossa natureza fundamental como consciência, é a própria mente que está entendendo isso. É a própria mente que está percebendo a sua real identidade. Então, obviamente que mudanças vão acontecer no programa, porque uma nova informação foi inserida nele. Então, nós vamos ver o Jiva mudar também, né? Por isso que se diz que moksha é liberdade do Jiva, né? No sentido de que nós nos livramos da identificação com esse personagem. E também é liberdade para o Jiva, ou seja, o personagem, a programação dotada com essa nova informação vai sofrer mudanças no software. Não tem como. É natural que isso aconteça. Até porque a formação desse eu é uma formação sobreposta, né? É uma sobreposição. Então é irreal. Este eu se construiu sob uma mentira. Então todo ele, nesse sentido, é uma mentira. Todos os seus dramas, os seus traumas, tudo isso é uma mentira. Porque, em primeiro lugar, a Ana não existe. A Ana é uma sobreposição. O que tem é consciência aí. Ana é só uma construção da memória e que só foi possível ser construída por causa dessa sobreposição. Se a gente permeasse esse corpinho, entrasse nesse corpinho, que nem o mocinho lá do Avatar entrou no corpo lá do alienígena, se a gente entrasse já sabendo quem a gente é, jamais o euzinho imaginário se formaria. Não teria como. Ele só se formou por causa da ignorância. E porque era para ser assim. Não veja isso como eu. Era para ser assim. Ishvara quis que fosse assim. E a consciência universal permitiu que fosse assim. Sem essa sobreposição do euzinho, não tem experiência. Não tem existência. É essa sobreposição que cria a dualidade. Sem dualidade não há mundo, só há consciência. Moksha é exatamente a desidentificação total desse euzinho. E ao ser desidentificar disso, esse eu imaginário para de ser alimentado. Ele deixando de ser alimentado, tudo mais que está em volta dele começa a se dissolver. As vasanas, os desejos, as ideias de inadequação, tudo isso começa a derreter. Porque esse euzinho é como um átomo. A ideia de ser esse eu é o núcleo central. Em volta dela é que gira todo o resto. Isso aí caindo por terra, isso aí deixando de ser alimentado com a crença, com a atenção, o que está em volta cai. É por isso que se diz que o autoconhecimento é a resolução definitiva de todos os conflitos. Porque todos os conflitos só se sustentam por causa da mentira central, que se chama Ana, ou Wanda aqui, ou João, ou Maria, ou José. A única coisa que existe, que sempre existiu, é consciência. O resto todo foi uma sobreposição. Então, Ana, quem está experimentando aí, já que a consciência não é experimentadora, é o programinha que está rodando chamado Ana. É isso que está experimentando aí. Agora você, fundamentalmente, é a consciência que está assistindo esse programinha rodar de longa data. A Ana é só uma construção
uma sobreposição.